Bem-vindos, estamos de volta. Eu sou a Beta. Eu sou a Débora. Nós somos o Colo de Mãe. Nós somos um projeto de acolhimento à maternidade atípica, uma iniciativa que dá voz, acolhe e informa. Hoje a gente está aqui com uma pessoa que a gente gosta muito, que é muito carinhosa, muito meiga, gentil, e não poderia ser outra pessoa para a gente falar de acolhimento, de receber as mães num diagnóstico às vezes tão delicado, né? Que é a doutora Fábio Munhol, maravilhosa. Eu chamo todo mundo de maravilhosa, mas ela é maravilhosa. Obrigada, Fábio. Imagina, amores, é uma honra estar aqui. Obrigadíssima, Fábio. E é importante, eu acho, a gente trazer um pouquinho agora no começo, que quando a gente foi criar o escopo do podcast mesmo e criar todas as pautas, assim, tentar fechar pelo menos o primeiro ano, a gente conversava sobre criar uma cartografia, assim, do autismo, das terapias, do que funciona, do que não funciona, do que a gente vivencia e hoje faria diferente. E em vários episódios, praticamente em todos, o que é uma coisa muito boa, a gente sempre tem 3 ou 4 nomes. Ah, mas vamos por aqui, vamos por ali, porque a gente concorda em muita coisa e discorda em tantas outras. Graças a Deus, né? Que a gente tem esse... Saudavelmente. Né? Exatamente. Saudavelmente a gente consegue discordar em várias coisas e seguir juntas e conversando. A única pauta que foi consenso... Foi esta. Foi. Quando for acolhimento e aceitação, é a Fábio. Não passou nenhum outro nome... Não. Pela cabeça de nenhuma das duas. Então, assim, a gente criou 40 episódios, mais de 100 nomes para tapar toda essa demanda e você foi consenso. Então, a responsabilidade de hoje é enorme, o carinho é proporcional a ela e a gente quer começar falando exatamente sobre isso. Vamos falar de acolhimento, mas no momento da aceitação, Fábio, que a gente sabe... que é muito duro, ainda que desejado, ainda que seja um processo que venha para nos mostrar caminhos, para nos dar um suporte adequado, que muitas vezes em casa a gente não está dando o suporte adequado, então quando chega um diagnóstico é a possibilidade de um suporte adequado, é a possibilidade de uma intervenção adequada, mas a aceitação não é um processo intrínseco. E às vezes ela nunca vem, né? Às vezes a gente convive com o diagnóstico, e aí eu tô falando de todos, né? Não só do TEA, de todos os diagnósticos que a gente tem ao longo da vida, tu como neuro passa por todos, e nem sempre a gente consegue aceitar, ou leva muitos anos para aceitar. E isso às vezes está no pequeno detalhe, né? Daquela terapia às vezes forçada para tapar uma coisa que é mais sociavelmente inaceitável, né? E aí, eu sempre falo para Débora que quando eu aceitei, e que levou 7 anos para aceitar, assim, o Theo é assim, não vai mudar, essa é a nova forma de viver, isso me tirou um peso tão gigante de mim, e principalmente dele, que eu acho que ele pôde ser ele, sabe? Então... a gente não romantiza o autismo na nossa casa, né? A gente cuida muito isso, assim, porque às vezes a gente está tão mais bem resolvida com a questão do TEA que pode parecer para as mães que a gente está falando que é uma coisa boa. Ela não é uma coisa boa. Não. Mas é uma característica extra que os nossos filhos têm, né? E que a gente precisa aceitar de uma forma ou de outra, né? E eu acho que daí também não demonizar, porque também não é o final do mundo, né? Então, assim, como aqui a gente começou com o diagnóstico, os sintomas, quais eram, falamos agora nos últimos episódios sobre sono e seletividade alimentar, porque também são 2 sintomas bem fortes que as pessoas às vezes não associam ao TEA. Então, a gente fez um episódio só de seletividade, um só de sono. Então, agora a gente entra naquele momento. Recebi um laudo, às vezes é uma mãe que está há muito tempo atrás, como é o meu caso, e às vezes tem aquela mãe que chega de surpresa,
que cai de paraquedas. Ela Foi vai... ver uma gripe Foi do ver uma filho e gripe, sai com o filho autista foi do pedir uma consultório. indicação de uma fono, porque a fala está atrasada, que normalmente são os sintomas que mais o pessoal recorre mais rápido, né? Que é a questão da fala. Ou a escola te pede para fazer uma consulta contigo. E aí essa mãe não estava preparada. E eu tenho muitas mães que já passaram por mim nesses 7 anos que, meu Deus. Assim, eu saí de lá, eu desci na rua, eu não sabia nem o que era autismo na minha cabeça. Meu filho ia ser uma pessoa com todo o atraso do mundo, não tive nenhum acolhimento. O médico não explicou, que a grande maioria não explica, né? Não contextualiza para aquela mãe o que é o autismo, quais são os prognósticos, as vertentes, para onde pode ir, né? E no meu caso, por exemplo, eu fui a 7 médicos, né? Que não me davam laudo, não me deram nenhuma indicação de terapia, nada. Então, eu tive que descobrir tudo sozinha. Por isso que nasceu o Ter Apoio, né? Para tentar passar para as pessoas. Se eu pudesse atalhar a vida de uma mãe, já valia a pena, né? Foi muito difícil descobrir tudo sozinha, eu e o Samuel. Então, e também não tive o acolhimento, nenhum. Não conheci ninguém, né? E aí a gente se preocupa muito com essa questão do acolhimento. Muito. Nem sempre a família aceita, né? Temos Família problemas estendida, sérios. assim, principalmente a família estendida, né? A família nuclear, normalmente os cuidadores, Às vezes, né? Porque mães, tem muito pai que não aceita. pais que não aceitam, avós que se afastam. Se de um lado a gente tem um time de avós que assumem papel de pai e mãe, que assumem efetivamente, a gente tem de forma muito mais reincidente Avós que não avós, aceitam. dindos, dindas, tios que desaparecem. Ou minimizam, né? Ou minimizam. Daqui a pouco ele melhora, a gente ouve fala, Isso. daqui a pouco ele melhora, daqui a pouco ele vai falar, ou quando ele vai falar, ou nem é tão difícil assim, né? Então, são todas essas nuances e, de novo, acho que não tem ninguém melhor para nos trazer isso do que você. Então, nos conta, Fábio, como é que você percebe na prática clínica esse recebimento? O que você, como clínica, você faz para mitigar um pouco dessa dor? Porque também eu acredito que quando há um prognóstico mais favorável, a gente está diante de um prognóstico. Quando você tem que dizer para uma mãe, é grave, é severo, vai precisar de suporte, talvez por toda a vida, o tempo todo. Acho que também são vários os níveis de notícia, né? E de como você tem que estar inteira para passar isso para a família. E várias famílias, né? Vai ter famílias que tu vai poder dar um diagnóstico na primeira consulta, outras tu vai ter que segurar um tempo que tu vê que a família não está preparada. Sim. Então, assim, eu vejo que as médicas que nós convivemos, elas têm esse cuidado, esse olhar, né? Tem alguns médicos que a gente sabe que é sempre padrão na terceira consulta dar o diagnóstico. Então, a gente fica assim, pô, mas aí perdeu um tempão, né, de intervenção e é difícil, né? Na grande maioria, se a gente abrir o leque dos médicos, acolhimento não existe, né? Meninas, eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem que conseguir estar com o coração muito aberto e os olhos muito atentos para que a gente possa perceber como funciona essa família nos primeiros minutos. Então, acho que a consulta ela começa quando eu abro a porta para receber essa família. Né? Eu já consigo perceber, né, no momento em que eu me abaixo e eu pergunto, quem veio conhecer a tia Fábio? Eu já sinto como a família rapidamente se organiza para esse momento. Né? Eu olho para a criança e eu vejo o semblante desses pais. Né? Tem pais que estão carregando o mundo nas costas quando eu abro a porta. E tem outros que eu percebo que já suspiram, né? E eu entendo que o nosso momento chegou. Porque a consulta ela é um momento aonde vem uma bagagem de muita esperança e de muitas angústias. Então, a minha primeira conversa, ela sempre vem do como vocês estão. E não é qual é a queixa de vocês, o que os traz aqui. Eu sei o que os traz. Não é um sintoma. São muitas coisas que estão chegando.
né? Aí eu pergunto também, como é que está essa caminhada? E aí é que começa a história de vida dessa criança. Uhum. E sim, tem famílias que precisam de um pouquinho mais de tempo. Às vezes a gente precisa construir, alicerçar esse diagnóstico no tempo da família, né? Muitas vezes a gente precisa falar, olha, o que nós estamos vendo pode ser só a ponta do iceberg, a gente pode ter mais coisas para entender, mas a gente já precisa começar a reabilitar. E talvez, meninas, o que vocês falaram antes, né? Que a família que se estende, não só desse núcleo, às vezes minimize muito o que se percebe, porque não tem a vivência do todo dia. Sim. Quando a gente tem uma condição que é tão plural, muitas vezes as pessoas não entendem o que é uma dificuldade no processamento sensorial, em que é difícil colocar uma meia numa criança. É todos os dias. A seletividade alimentar é todos os dias, várias vezes ao dia. E o medo, né, dessa criança não comer, não dormir, porque aí a gente está falando de sobrevivência, né? Não é nem de evolução cognitiva, é sobreviver. Essa criança precisa comer, ela precisa dormir. Precisa de meia. Precisa de meia. Sim, nós moramos num lugar frio. Crianças que não são agasalhadas adoecem. Uhum. Né? Então, nós Como que estamos falando sobre agasalha isso. uma Exatamente. criança que tem transtorno do processamento sensorial? Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e o menino fica de cueca na neve. Graças a Deus tem uma saúde de ferro, mas hoje com 8 anos até é aceitável, mas com 18, com 20, com 25, com 40. Exatamente. Não dá, né, para ter um homem de 40 anos no pátio, na neve, correndo. Então, eu sempre falo que a gente deve pensar para frente. Às vezes é muito engraçadinho uma coisa com 2 anos, pular no sofá com 2 anos, ai, deixa, ele é autista, porque muita gente bota na conta do autismo, né? E a gente entende que as famílias estão exaustas e que às vezes é uma luta tirada ali. Mas com 18, com 20, não vai dar para liberar ele pular no sofá, porque vai ser um sofá por mês. Não vai poder ir na casa de ninguém, né? É muito difícil, né, Fábio? Eu vejo que esse momento, assim, do pós-diagnóstico, a gente tem 2 tipos de famílias, né? Aquela que sai correndo e corre, daí vai para as terapias e, sabe? Eu fui essa mãe. Só que aí passa um tempo e essa dor, ela vem depois. Uhum. Primeiro teve aquela confirmação de que tu não estava louca, que realmente tem uma patologia, e aí vamos correr, né? Depois, quando passa um tempo que a gente consegue respirar, aí a ficha cai, né? Aí é que vem o negócio. Então, assim, e não é uma corrida de 2, 3 meses, de Não. 4, 5 anos. É da vida toda. E aí, o que a gente já conversou mais de uma vez, desse autocuidado, em algum momento precisa voltar dessas mães, né? Dessas famílias, porque a gente foca só naquilo, né? A gente se dedica só para aquela criança. E aí os irmãos sobram, o casamento sobra, né? E aí é muito complicado. E tem aquela mãe que ela aceita, mas ela estagna, né? Ela não consegue ir para lugar nenhum. Ela meio que fica em negação, aquela família. Eu vejo, a gente tem no grupo muitos pais que eles vão atrás, o pai, o homem, e a mulher tá ali ainda. Uhum. E aí é muito difícil. Essa, para mim, é a família mais difícil de ajudar. Porque a gente sabe da gravidade de precisar da intervenção, quer acolher a dor dessa família, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa empurrar ela, né? Porque é uma tríade, né? É a dor com a incerteza do que vai vir, mas precisa do movimento, né? Porque eu só vou resolver isso aqui se eu me mexer. Se eu ficar parada aqui, eu não vou sair da dor nunca. E aí essa incerteza nunca vai sumir, né? Então, eu preciso me movimentar, independente se estou certo ou errado, mas eu estou indo para eu conseguir trabalhar essa dor, para eu conseguir trabalhar essa incerteza e começar a ver um norte, né? Por isso que essa temporalidade ela é importante. A gente tem que observar o tempo dessa família, os movimentos e, principalmente, o que cabe para cada família. Sim. A gente tem um embasamento neurocientífico gigantesco já, para saber o que a gente tem robustez, né, do que funciona, do que não funciona.
mas a gente também tem que ver o que essa família é capaz de administrar nesse tempo. Ou que ela consegue dar conta nesse momento, né? Exato. Porque quando a gente ressignifica o que essa família está enxergando e que a gente vai dar um nome, né? A gente está começando a nortear isso tudo. E é o que eu sempre falo para os pais. Eu disse assim, nesse momento nasce um novo pai e uma nova mãe. Teu filho só sabe ser quem ele é. Nós é que temos esses outros parâmetros, nós é que estamos ressignificando o mundo para ele, nós que estamos dando conotação sobre o que a gente está vendo. Mas para isso, a gente precisa entender para onde nós vamos. Então, essa família tem que se reestruturar como um todo, na parentalidade, se reorganizar financeiramente, se reorganizar frente ao trabalho, se reorganizar frente aos papéis. E eles vão fazer isso várias vezes ao Inúmeras longo dos vezes. anos, né? Inúmeras vezes. Porque agora foi de um jeito, daqui a 2 anos é de outro, daqui a 2 meses é de outro, né? Mas eu acho importante esse ponto que a Fábio traz e me corrija se eu estiver errada, mas de forma bem pragmática, Fábio, para quem está nos vendo em casa, você está querendo nos dizer que não é para todo mundo fazer 40 horas de aba, não é para todo mundo 8 horas de TO e 4 de fono e porque Não tem receita de bolo, porque não né? tem receita e porque existem famílias que neste momento não vão dar conta ou vão precisar deixar muitas outras questões tão estruturais quanto a vida daquela criança para trás. E isso também não é saudável. É isso que você está nos dizendo? É exatamente isso. Porque existem famílias que vivem numa luta interna entre o que está no laudo, o que está escrito e o que é possível. A maternidade, ela é uma eterna cobrança, né? Demais. A gente engravidou, já está sendo cobrado. Se tu tá comendo direito, não. Se tu tá dormindo o suficiente, não. Depois se você amamentou, não. Se foi normal, se foi cesárea. É uma corrida, parece maluca, de acertos e erros, né? Mas eu vejo isso muito, sabe? É uma coisa que a gente cuida muito no grupo. É bem difícil de cuidar, porque acaba ficando muito numa fala de plano de saúde, plano de saúde, plano de saúde. Eu me preocupo muito com as mães que estão no SUS, que comecem a se sentir mal, né? Sobre eu não estou fazendo o que eu deveria para o meu filho. Eu já fui essa mãe, né? Como eu levei 4 e aí anos... eu sou menos mãe, né? Sou menos eu mãe. sou menos mãe. Exato. Eu levei 4 anos para faço conseguir menos um pelo laudo. meu filho. E eu pagava as terapias. Só que eu tinha que pagar muito menos horas, porque eu não dava conta. E eu me sentia extremamente mal. Meu Deus, eu tô na idade da intervenção precoce, eu não tô podendo dar todas as horas, e tu vai entrando numa depressão profunda. Porque parece que tu não tá dando o teu melhor. Sendo que eu tenho amigas que foram embora para os Estados Unidos, são tratadas com os melhores terapeutas, com os melhores neuros, e a criança não progrediu nada. Inclusive, estão voltando para o Brasil, porque ficaram ainda sem rede de apoio, né? E tenho amigas daqui do interior, que a criança está na APAE, numa escola municipal, e que a criança progrediu horrores. Então, não tem garantia. Não tem garantia, eu vou colocar X horas na clínica tal. O meu filho é um que ele faz 40 horas de terapia e ele continua nível 3. E aí vem esse segundo luto, né? De eu entender que ele vai progredir, ele vai ter uma vida plena, ele vai ser feliz. Porém, ele não vai virar nível 1. Porque eu fiz tudo e ninguém conseguiu fazer ele falar, mas ele comunica. Importantíssimo. Ele não, né? Ele, por exemplo, hoje ele não tem mais tantas questões sensoriais, comportamentais, mas sempre aparece uma coisa ou outra. E eu já entendi que é nível 3. E vamos lá, né? Vai precisar de suporte. Aí, quais suportes eu vou tentar trabalhar para que eu não fique com 40 anos limpando o bumbum num adulto? Ele com 40, eu com 80, né? Porque acho que esse acolhimento também é distinto, né? O acolhimento que você precisa fazer para uma família de um autista com nível de suporte mais alto é um acolhimento mais perene, né? Exato. Então, é diferente de você dizer, olha, esse prognóstico, voltem daqui 6 meses, porque eu dou a minha palavra, em 6 meses ele não tem. Não existe. E eu já vi muito na clínica, aqui não, mas no interior,
Ah, o meu filho vai começar a terapia agora e daqui a 1 ano acabou. Isso. Ele em 1 ano vai estar bem. Eu E acho... o médico falou isso. Não, E aí eu médicos. fico, meu Deus. Mas é por isso que eu queria trazer de novo esse assunto, porque eu acho muito importante. Teus pares, o teu escopo de amigos e de profissionais, Fábio. Do nosso lado da mesa, a gente enxerga pouquíssimo cuidado, tá? Pouquíssimo cuidado. Com esse tipo de sutileza, com esse tipo de recado, com esse tipo de vertente. A vertente do acolhimento da mãe tem que ser uma, do pai tem que ser outra. Tem uma questão de gênero, né? Do pai para o filho menino, da mãe para a filha menina. Então, todas essas nuances precisam ser larga e vastamente cuidadas. E por que ainda é tão difícil que os médicos nos cuidem, nos acolham, nos ofereçam caminhos tendo em vista a nossa realidade, as nossas possibilidades? Por que isso é tão difícil? É falta de conhecimento e aí as pessoas se travestem e se escondem atrás do jaleco branco? É falta de empatia mesmo, não tem a ver com uma questão funcional, tem a ver com o ser humano que está ali. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque essa pergunta, esse descontentamento, essa dor é recorrente, Fábio. A gente vive isso. A Beta há 7 anos, eu há 4. Todos os dias tem alguma mãe que diz: eu fui hostilizada, eu fui machucada, eu fui maltratada, eu fui diminuída. E isso é independente de ser de plano, de SUS, era isso que eu ia dizer agora. Particular. Então, assim, por que eu tô chamando aqui de teus pares de forma irônica? Mas por que a classe médica, principalmente, ainda tem tanta dificuldade em promover o que vocês juram lá atrás? O atendimento humanizado. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que isso está muito relacionado também aos nossos valores. Nós somos pessoas. Nós somos indivíduos com as nossas bagagens, independente do lado que nós estamos na mesa. Mas ainda falta muito na nossa formação médica falarmos sobre essas funcionalidades atípicas. Quando a gente tem aula de propedêutica médica, quando nós começamos a fazer os nossos estágios, eu lembro muito dos nossos professores falando: minimamente se apresentem, falem quem vocês são, né? A importância que esse paciente está tendo na tua formação, porque tu estás não só curando, mas tu estás aprendendo, né? Então, nós fomos ensinados com esse respeito, mas nós precisamos aprender muito mais sobre o que fazer quando a consulta termina. As nossas reflexões, o que aquela família nos ensinou? E poder usar isso no outro atendimento. Porque todos nós aprendemos nessa caminhada que se chama vida. Sim, todo dia, né? Todos os dias, em todas as oportunidades. Cada vez que a porta se abre, cada vez que a porta se fecha, a gente aprende, a gente reflete. Só que nós estamos vivendo um momento onde todos nós estamos sobrecarregados. Eu tenho um primo médico, ele é infecto. E aí eu lembro na época do Covid ali que ele nos falou no grupo de primos que ele estava bem preocupado com o emocional dele, porque ele me falava o seguinte: a gente está vendo tanta gente morrendo, tanta gente mal, e a gente está se endurecendo. Aquilo que me assustava no início, eu chorava a cada paciente que eu perdia, hoje já é mais um. E ele falou: e eu não quero ser essa pessoa. Então, às vezes eu acho que é isso, a pessoa vai endurecendo porque aquilo vira tão rotina, e aí eu esqueço que do outro lado tem alguém que para aquela pessoa não é rotina, é a primeira vez e é a vida dela que vai mudar, né? Porque quando a gente recebe um diagnóstico, seja...
Eu acho até que um diagnóstico de Down não é melhor ou pior, mas tu tem mais tempo de preparo até essa criança chegar, né? Porque tu, às vezes, diagnostica na barriga. Eu lembro quando eu fui fazer o exame da Duda, da transnucência, eu fui o caminho inteiro pensando, tá, e se der positivo, né? O que eu vou fazer? Porque a maioria das pessoas acha que é tipo, eu descobri que tem, então eu vou tirar. Mas óbvio que eu não vou tirar o filho, né? Daí eu ficava pensando, bom, eu vou ter tempo de me preparar para essa maternidade diferente. E eu sempre falo para as mães, ser mãe de autista, que é o que a gente pode falar, não é melhor e nem pior. É diferente. A gente vai precisar aprender com isso, né? E acho que é isso que falta. As pessoas te ensinarem como é. Porque se tu, por exemplo, sofrer um acidente e parar de caminhar, vai vir um fisioterapeuta, vai vir uma equipe e vai te ensinar como viver naquela nova condição. E a gente acaba não tendo ninguém que nos ensina, a não ser as outras famílias que te dão um caminho, né? Exato, por isso que eu penso que a gente precisa aproximar os dois lados da mesa, né? Porque tem médicos, né, que ainda não vivenciaram na sua família o estar do outro lado. E eu tenho a sorte de ter uma família que me ensina o tempo todo. Meu pai e minha mãe, com a sua simplicidade, são extremamente sábios. Sempre me ensinaram a acolher, sempre. E o meu irmão mais novo, o Maurício, foi quem me pegou pela mão e me mostrou o outro lado. Né? O Fernando, que me tornou tia, é um menino, né, um autista, nível 1 de suporte, que ressignificou a família inteira. Ensinou a minha mãe que a seletividade alimentar dele não era um problema da comida dela. Porque, na verdade, todos sofrem, né? A avó sofre. Todos sofrem. A gente cria uma expectativa daquele filho desde o momento que tu engravida, né? E ninguém te prepara em momento algum que possa ser diferente. Aquele pai que sonha em levar no jogo do Inter, a mãe que está pensando no enxoval, mas em nenhum momento tu pensa, mas e se tiver alguma coisa que mude o meu caminho? Exato. E é importante isso. Eu não sabia que tu tinha um sobrinho, que amor. E como ressignifica a família toda, né? Muito. Imagina muito. que a minha mãe, ela foi alfabetizadora. Então, ela é uma pessoa que sabe muito brincar com crianças. E ela tem muita dificuldade de brincar com o Theo, né? Porque o Theo tem um brincar muito pobre. Então, ela passa se reinventando o tempo todo, indo atrás e tenta aqui, tenta ali. E eu vejo que é sofrido para ela. O que é leve e natural com os outros netos, com ele ela tem que pensar. Ela tem que ir, ela tem que vir. Aí, às vezes, eu falo, mãe, às vezes é questão de tempo. Ele não vai fazer uma festa quando tu chegar com o brinquedo. Mas vai dar algumas horas e ele vai olhar para o brinquedo. Ou ele vai se encantar na caixa do brinquedo. Então, hoje ela aprendeu a dar o tempo, porque no início ela frustrava, e é frustrante, pra gente né? E é muito complicado, né, amiga? Porque a gente espera algumas coisas que não vêm, e que às vezes nunca virão. E uma coisa que eu acho engraçado nessa questão dos médicos, só pra gente encerrar o assunto médico, ainda bem que foi tu que falou dos médicos hoje, porque sou sempre eu que boto pau nos médicos aqui. Mas é porque... É a história de botar sempre, todos isso. são leves. Gente, o Teodoro sempre foi nível 3. Que antigamente era o severo, e sempre me falaram que ele era leve. E eu sabia que não era. Eu fazia tudo quanto era teste, fazia a TEC, dava sempre severo. A primeira TEC dele deu 110. Altíssimo. E os médicos, não, ele é leve. E às vezes essa fala do é leve, pode a mãe não correr atrás, não ir atrás, né? Não é leve, eu vou fazer um pouquinho aqui de terapia e vai melhorar. Beta, eu acho que isso tá linkado com o que a gente já estava falando antes. Às vezes nos falta recursos para como dar a adequada notícia. Então, às vezes, se fala sobre uma funcionalidade menos comprometida para que isso fique mais leve aos nossos olhos. Né? Às vezes, isso soa como o acolhimento. Mas a neurologia também me ensinou outras coisas. Né? Me ensinou a poder colocar um bebê no colo de uma mãe antes de eu começar a fazer o exame de morte cerebral. A neurologia me ensinou a falar com uma mãe que está gestando e que tem um filho com uma cardiopatia muito severa e que a gente também está investigando algumas questões neurológicas para saber aonde ele vai nascer. Eu tenho alguns pacientes
que tem uma hipoplasia de ventrículo esquerdo. Então, é um corpo todo que funciona diferente. E que à medida que essa criança vai crescendo, a gente vai vendo os efeitos disso sobre o cérebro, sobre o neurodesenvolvimento. Então, isso tem que ser muito dinâmico. Então, sim, o que eu acho que a gente precisa fazer? Né? Desenvolver muito mais esse olhar, não somente para a clínica, para a patologia, mas o que a gente precisa fazer além disso, né? Então, o olhar da família, né? O olhar de toda a rede de apoio, o olhar para a escola, gente, como a gente precisa falar sobre isso, né? Só que, infelizmente, hoje, uma parte do exercício da medicina se chama burocratização. Né? Então, eu sinto, particularmente, que uma grande falha no meu atendimento é que eu consigo fazer um bom atendimento quando eu estou diante do paciente, mas eu nunca consigo dar conta de toda a demanda de escrita que vem depois. Sim. Porque existem pareceres que precisam ser feitos 4, 5 vezes. Às vezes a gente tem prazo, a gente está com tudo organizadinho e surge uma família que diz assim, Fábio, eu tenho prazo até amanhã, porque senão a gente vai perder tudo. Então, para tudo, escreve isso. Mas a outra família também tem esse direito, ela também precisa, porque nós somos voz. Não adianta tu passar para ninguém que é tu, né? É tu que tem que fazer. Não adianta. Isso é do médico. E então, é do acolhimento. E é do acolhimento. Então, fica uma parte faltante, e eu digo, né, que às vezes eu também me angustio, porque eu também penso nas famílias. Às vezes eu acordo às 2 da manhã e também sinto taquicardia, talvez a mesma taquicardia que essa mãe esteja sentindo lá do outro lado e que diz assim, puxa, eu preciso do laudo da FAB, eu preciso desse parecer. Mas como é importante a gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas não sabem que o trabalho da gente, de uma professora, de uma médica, de uma nutri, de um jornalista, não acaba no fim, no tchau. Nunca acaba. Ele tem por exemplo, a gente vai fazer uma dieta, eu tenho muita coisa para fazer depois, é cálculo, vai, vem, pesquisa onde ela vai comprar, onde não vai comprar, as possibilidades financeiras dessa pessoa, o que eu mexo, o que eu não mexo. Tu leva horas para fazer um plano alimentar. E a pessoa não tem essa noção, né? Ela acha que eu vou chegar aqui, vou conversar contigo, tu vai puxar uma dieta da gaveta pronta. E não existe, né? Um bom atendimento, não existe nada pronto, não tem receita de bolo. Essa aqui trabalha de madrugada todo dia. Então, fazer só um textinho. Aí faz um textinho para mim, leva horas. Mas quanto isso leva, né? Tu precisa estar inteira para escrever, né? Não precisa pensar, precisa, né, te inspirar. Muito. E é importante tu falar isso, porque às vezes as famílias não entendem tudo que tem por trás de vocês. O bastidor mesmo, e né? Isso eu acho que às vezes torna o acolhimento mais duro, exatamente, mais seco, mais assim, porque a pessoa já está ali sabendo que vai ter todo esse bastidor para dar conta da burocracia, da liturgia do papel. São pessoas, né? Pode São pessoas que têm Sim. família, que têm vida, que exatamente. Nem a gente, e nem todo mundo consegue ter estrutura para levar isso para casa. E eu respeito. Com certeza. Né? Na minha casa, as pessoas sabem como eu funciono. Né? Ninguém vai estranhar a luz acesa às 2 da manhã. De jeito nenhum. Os vizinhos também já sabem. Então, e às vezes a gente... Por exemplo, o meu marido é uma pessoa que entende que eu tô lá, tenho coisa para fazer. Ele não fica... Não vai ver filme comigo, mas tem maridos que são assim, né? Tem esposas que são assim, pô, mas tu vai trabalhar até tarde. E a pessoa fica num dilema, né? Essa coisa do endurecer, às vezes, é uma capa de proteção também. Acho que pode ser. Por isso que é interessante a gente falar sobre isso, que às vezes... Porque eu não me envolvo para não me machucar. Às vezes não é falta de sensibilidade. É um mecanismo que aquele defesa. indivíduo tem. Mas de conhecimento... Você deixou escapar numa frase que sim, que é tudo muito ainda nas faculdades e nos cursos de medicina, porque na escola a gente ouve muito isso, né? Em relação à pedagogia e à psicologia. Muito en passant. Isso, nutrição. A gente, todas as patologias, doenças de neurodivergência,
tem uma lista e lá está o autismo no meio. Não se fala sobre isso. Não se fala sobre o intestino do autista, não se fala sobre a seletividade alimentar severa. Então, é preciso também que a gente traga uma nova academia, né? Com certeza. Porque a gente está com uma patologia prevalente em termos sociais e a academia não está acompanhando isso nos seus muros, no intramuros. As pessoas seguem vendo isso no meio de tantas outras coisas. E querendo ou não, a gente vive num país que é muito caro fazer a pós, fazer a especialização, né? A pessoa já sofre para acabar a faculdade. Então, a gente depender de que todos os profissionais tenham uma especialização em autismo nos limita, né? E é muito complicado para a gente, enquanto família que acolhe outras famílias, porque, assim, a nossa tendência é o quê? Que médico eu vou? Fábio e Marta. A gente fala sem nem pensar. Ah, mas e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Olha, esse leva 3 meses para te dar o diagnóstico. Esse aqui são 6 meses. Aí uma fala, ah, mas comigo foi bom. Que bom ter um relato bom desse médico. Mas a tendência não é essa, né? Aí tínhamos vários neuros no plano. O plano tirou a maioria. Ficaram 2, 3. Então a agenda já não fecha. E vocês também não dão conta da agenda, porque é muita gente. Então, eu sei de casos, né, de famílias que são amigas nossas, que são pessoas mais humildes e que fazem rifa de bolo para conseguir ir numa consulta particular, porque sabem da importância. E é muito complicado isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem relatos de alguns médicos de posto de saúde que são exemplares. Maravilhosos. Que atendem perfeitamente bem. Então, eu acho que é muito da pessoa. Eu acho. Exato. Da missão dessa pessoa, de fazer esse atendimento individual. adequado. Do individual. Claro que eu concordo. Eu acho que a gente precisa olhar diferente para a academia em todos os âmbitos, né? Até porque a gente está falando de desenvolvimento, né? E isso é absolutamente dinâmico. Gente, quando eu estava na faculdade, eu tinha uma prevalência X para autismo. Hoje a gente está falando de 1 a cada 36 crianças aos 8 anos. A gente não está falando dos números de diagnósticos ao longo da vida, aquilo que ainda não estava claro e a gente vai estabelecer depois. De 0 a 20, de 0 é muito mais. Né? Quantos pais se identificam quando a gente faz diagnóstico dos seus filhos? Essa questão do pai, até eu tive um relato de uma mãe que nos falou sobre... ela me escreveu da dificuldade da sogra aceitar o diagnóstico do filho. E aí ela esteve naquele nosso encontro, que eu falei aquela fala da sogra. E aí, eu até vou falar aqui, porque às vezes pode ajudar mais alguém. Às vezes, gente, a sogra implica tanto com o diagnóstico da criança, porque ela também é uma mãe, que provavelmente também teve um filho autista que não foi diagnosticado na vida da infância, e ela se sente uma mãe pior por não ter identificado, por não ter ajudado esse filho, que é o pai da criança, a crescer de forma melhor. Ela identifica isso, às vezes até inconscientemente, né? Nem sempre é consciente. Então, no momento que eu aceitar o diagnóstico do meu neto, eu estou aceitando que eu errei com meu filho, né? Eu estou aceitando que eu também não fiz a minha parte. E era outra época, não se tinha diagnóstico. Então, não é culpa dessa mãe, mas a culpa vive com a mãe. Onde a gente vai tem a culpa. Então, às vezes não é... Daí ela me falou. Eu conversei com a minha sogra depois do nosso encontro. Muito seriamente, sentei com ela e conversei. Porque ela disse, eu tenho certeza que meu marido é autista. E ela se invocava com a história do meu filho ser autista. Ela sentou e falou, olha, eu sei o que está acontecendo, é isso, isso, isso. E disse que a sogra chorou. Ela falou, eu me senti muito mal. Eu me sinto a pior mãe do mundo, porque eu não vi que ele tinha dificuldades. Eu não vi que ele era infeliz, que ele não tinha amigos. Né? E hoje elas estão super bem. Então, às vezes, minha família não aceita, mas essa família pode estar em sofrimento também, né? Essa avó não está conseguindo brincar com o neto, esse pai não está conseguindo fazer o que ele sonhou com esse filho. E é tudo muito delicado, né? A questão da aceitação, para mim, é uma coisa que pega muito. Vocês leram o livro, né, que a gente estava falando, né, Longe da Árvore, e ele fala muito sobre isso, que é uma coisa que me pega bastante. Assim, quando ele fala ali dos surdos, que quando, né, se criou o implante coclear, né, que os surdos adultos não gostaram. Porque isso tirava eles da condição deles.
E que eles acham errado a gente botar o implante numa criança e ela não poder escolher se ela vai ser surda ou não. E isso me pega de um jeito que eu fico pensando assim, realmente, a gente, quando tem um filho diferente, seja gay, seja surdo, seja paralisia cerebral, autista, a gente sabe que o mundo vai maltratá-los. E a tendência é proteger. Então, não é que tu não aceite aquela condição, mas tu bota eles numa redoma. Uhum. Para o filho, parece que tu não aceitou, né? Então, imagina o quão difícil é. Eu automaticamente iria pôr o implante numa criança, porque ele vai ouvir, ele não vai passar dificuldade, ninguém vai tratar ele mal, a vida dele não vai ser difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou aceitando quem ele é, que é uma pessoa com deficiência auditiva. Então, é tudo muito delicado, né? Quando a gente tenta mascarar um flapping, um comportamento inadequado do nosso filho, que não é algo lesivo, a gente está não aceitando quem ele é de alguma forma, né? Porque se aquilo regula ele, a gente precisa deixar ele fazer. E é tudo muito difícil, porque aí vem os profissionais e nos falam uma coisa, e aí os médicos nos falam outra coisa, e aí o teu instinto te fala outra coisa. E imagina, Beta, o quanto é difícil, a gente está falando que aqui o diálogo ele é importante, né? Fazer trocas de percepções. E se às vezes a gente tem uma criança que não consegue sinalizar isso pra gente, né? Vou usar de novo o exemplo do Fernando. Logo depois do diagnóstico, nós tiramos férias. E eu sei o caminho, né? E a dificuldade que é logo depois do diagnóstico. Eu achei que eu estava presenteando, né? O meu irmão e a minha cunhada, assim, dando um tempinho a mais para eles poderem se reorganizar. Nós saímos em férias 5 dias com o Fernando. E nós programamos, eu e meu marido, algo muito gostoso, assim. A gente foi para águas termais, com recreação, algo muito voltado para as crianças. Eis que chegamos no hotel, no primeiro banho, águas termais, ou seja, a temperatura diferente, força da água diferente. E o Fernando chorou copiosamente embaixo do chuveiro. E eu não conseguia entender. E eu colocava a mão na água e dizia assim, meu amor, tá quente, tá frio, o que tu tá sentindo? E ele me disse assim, Fábio, porque ele não me chama de tia, ele me chama de Fábio igual o meu irmão. Ele disse assim, tu não consegue entender, eu não sinto aqui, eu sinto aqui. Sim. Então esse foi o momento em que muitas coisas do meu conhecimento e do meu amor vieram à tona. E quem chorou copiosamente no chuveiro fui eu. Eu sentei e pensei e refleti, mas o Fernando conseguiu me falar. E a maioria não tem A como. maioria não tem como. Então, a gente não sabe até que ponto a gente está sendo aversivo com tudo que a gente está proporcionando. Não, e até que ponto tu tá falando alguma coisa que ele não consegue. Eu que tenho um não verbal, né? Quantas vezes eu olhei para ele e falei, me fala o que tu quer. Que é tão automático, gente. E aí, ao longo dos anos, eu fui me policiando, né? E eu acho, é uma coisa que eu falo com a Débora e falo com as mães. A comunicação alternativa, ela tinha que vir lá do início do diagnóstico. Porque essa criança não se comunicar é o que fazia o meu filho ser agressivo, é o que fazia ele estar sempre desorganizado. Não é que ele agora virou um anjo, mas ele é entendido. Ponto. A vida dele se resolveu. Mas a gente fala. Fala pra mim o que tu quer. Gente, eu não falo. Pelo amor de Deus. Como é que tu quer que eu fale o que eu quero? E mesmo quando tem fala, nesse caso do Fernando, no caso do Benjamin, por Às exemplo... vezes não consegue expressar. Ontem ele chegou e me disse... os colegas sorriem de eu. Eu li isso. E entender isso. O que você faz quando seu filho de 4 anos te diz, os colegas sorriem de eu? Sorri comigo, sorri de mim. E aí eu volto ao não dói aqui, dói aqui. Todo amor não basta, todo programa não basta, todo acolhimento não. Então é um sentimento de impotência também muito grande, né? Você escolheu a água termal, você escolheu recreação, você escolheu... Foi horrível. Quando meu filho de 4 anos olha para mim e fala, os meus colegas sorriem de eu, absolutamente nada do que eu faça vai resolver. nada.
Não, e como explicar isso para ele? Eu não vou tirar da escola, eu não vou chamar uma reunião e vou impor que ninguém ria dele. Eu não posso fazer absolutamente nada. Eu posso dar um abraço e estar ali, como eu sempre estou. Mas é devastador para uma mãe ouvir isso. De uma criança pequena. Que graças a Deus conseguiu expressar. Mas é isso. Mas Que há ao quanto mesmo tempo isso tá na cabecinha exato, dele? Que ao mesmo tempo tá fazendo um esforço hercúleo para poder me trazer aquela informação. Uhum. E que eu não sei há quanto tempo isso está acontecendo. Eu não sei há quanto tempo os colegas sorriem de eu antes dele conseguir falar. Porque ele começou a falar outro E dia. vou te falar, eles sorriem dele a vida toda. Eu sei, amor. Isso que é o Eu tô pior. fazendo uma pergunta aqui redundante. Exatamente, eles sorriem dele desde sempre. Então é muito Mas o que difícil. dói não é eles sorrirem dele. O que me dói é ver que ele nota. Claro! Pra mim, o meu maior problema é quando o Theo nota o preconceito. Ele Uhum. nota o olhar. E o Theo já tá numa idade, com 8 anos, que ele se constrange. Então, tipo, ele chega num parquinho e tem crianças da idade dele, maiores e menores. Ou ele vai nos pequenininhos, ou ele vai nos bem grandes. Ele sabe que ele não consegue se encaixar nos iguais. Então, e isso me machuca muito, o constrangimento dele. E eu quero matar as pessoas que param do meu lado e falam, ele fala? Ele já tá falando? Ai, gente, não façam isso. Não façam isso. Não falem do corpo das pessoas, não perguntem se as pessoas falam, não perguntem se as pessoas estão felizes, casadas. Quer saber se tá tudo bem? Pergunta se tá tudo bem. Ai, como o Theo tá bem, né? As pessoas têm uma mania de falar na frente da criança. Eu sou bem grossa. Não fala, mas escuta. Porque, né? E nesse acolhimento, né, Beta, o nosso papel, né, a gente não consegue controlar o que as pessoas pensam a nosso respeito, o que elas falam. Infelizmente, a gente não tem como. Mas e esse é o como problema eu de ser vou fazer? diferente. Exato. O que Porque eu vou fazer se a com isso? sociedade aceitasse o diferente, seria mais fácil. A gente não ia estar preocupado de ter um filho autista. Eu não ia estar preocupada se meu filho vai ser gay e vai apanhar na rua. O que ele faz da vida dele é o problema dele. Mas o medo da mãe é o que o outro vai fazer com o meu filho. O medo da Não mãe é o esse. medo no meu caso, não é o medo de como me olham. Eu não tô nem aí para como me olham, mas como isso machuca ele. Como isso, por exemplo, ele estava na escola, 24 crianças, ninguém nunca brincou com ele. Ninguém. Então, imagina a dor. Eu tenho 8 anos, eu vou para a escola, eu vejo todos brincando e ninguém me chama para brincar nunca. Nunca. Então, eu não estou socializando, eu não estou aprendendo. O que eu estou fazendo na escola? Pô, vamos sair da escola. Porque ficar ali... Tu tem que ter muita resiliência para tu ser ignorado todo santo dia e estar feliz rindo. Olha, a gente não teria, gente. Não, e ainda ter que voltar para esse lugar de não pertencimento. E detalhe, se tu bater em alguém, meu Deus, é agressivo, mas... E a humilhação, o machucar de todo dia, dia após dia, isso não tem problema. Isso. A minha Não tem sensação problema. agora em relação ao sorriem de mim é isso. Como é que essa ressaca vai se apresentar na escola? Porque chegou até mim agora. Eu estou tentando tomar providências dentro do que eu posso. Mas em algum momento vai esse menino que está sendo hostilizado de forma Vai sistemática. estourar em algum momento. Vai estourar em algum momento. E aí a escola também vai acolher este estouro? Não. A escola também vai dizer assim, pois houve isso, aquilo e aquele outro. É muito difícil. É muito difícil. Então, a pauta do acolhimento, ela perpassa o consultório, o ambiente escolar, ela chega ao parquinho, ela chega ao vizinho, ela chega ao supermercado, ela precisa ser dita e precisa estar em todos os lugares. As pessoas precisam acolher o diferente. O tempo todo. A gente precisa falar sobre isso o tempo todo. Eu não posso olhar alguém sentando diferente, comendo diferente e falar claramente como nos falam nos restaurantes. Nossa, que criança estranha. Cara, não dá. A gente tá em 2023, não tem como uma pessoa olhar para outra pessoa. Tu não sabe nada daquela vida. Tu não sabe quem é tu para julgar aquela vida. Ou tu te coloca à disposição de ajudar. Isso. Ou fique quieto.
Ou se recolhe, né? Sim, por isso que acolher também está intimamente relacionado com psicoeducar. Concordam comigo? Total. E é o que a gente fala. Esse podcast existe por isso. No momento em que a gente vai para um lugar onde várias pessoas conseguem nos ver, a gente consegue informar. E eu normalmente tenho preconceito do que eu não conheço, né? Se eu não conheço essa xícara, eu não sei se eu vou gostar dela. Uhum. Mas no momento em que eu conhecer, eu vou saber o que que é e posso ser uma nojenta e continuar sendo uma pessoa ruim, que tem gente ruim, mas aí ao menos a pessoa não é mais ignorante, né? Então, assim, a nossa função aqui é tentar levar o conhecimento de vocês, que às vezes está muito dentro de uma sala, num consultório, e para mais gente, sabe? Que algum médico olhe essa entrevista e se inspire em ser mais acolhedor, que uma enfermeira de hospital pense antes de entrar num quarto e sair encostando numa criança, que ela pergunte para a mãe, posso encostar nele? Ele é autista, como que eu lido com ele? São detalhes, né? Mas que podem fazer a diferença no bem-estar de uma família inteira, né? Na vida de uma família inteira. E na autoestima dessa pessoa. Totalmente. Sem dúvidas. Porque a gente precisa começar a pensar na autoestima do diferente. Né? Da pessoa que foi humilhada na escola. Bom, estamos num mundo que as pessoas estão voltando à escola para se vingar de um trauma, né? Que quando tu vai a fundo, tu vê que algo aconteceu lá atrás. Uhum. Então, isso é um sinal, gente. É um sinal. Se a gente quer um mundo pacífico, um mundo bom, vamos, então, acolher os diferentes. Eu posso não gostar de ti, mas eu preciso te respeitar. Exatamente. Não sou obrigada a gostar de ti. Gente, nosso tempo acabou. A gente tem o telefone ainda. Ai, a gente tem telefone. Telefone. Vamos fazer rapidinho o telefone, Gi. 2 minutinhos? Obrigada. Vamos Essa lá. não é a Gia, essa é a Rafa, só Meu pra tu saber. Deus do céu, olha eu. É que eu sou essa pessoa, né? Eu sou a pessoa que disse, Beta, a gente tem que sair correndo segunda-feira para chegar em casa e gravar. E a gente vai ter um podcast de outras pessoas. E aí ela disse, mas gravar o quê? Eu falei, às 18h30. E eu falei, podcast. É sexta, não é segunda. Mas eu marquei uma entrevista no dia da festa do aniversário dela. Ela me olhou, mas é meu aniversário. Ai, esquece. Viu? É isso. É assim que somos. Vamos lá? Fábio, esse aqui é um telefone mágico. Ele volta no tempo. Então, eu vou te dar para tu poder te ligar na primeira vez que tu atender uma pessoa neurodivergente. A Fábio lá, ou na faculdade, no estágio, ou na residência, ou na tua clínica. E aí que tu fale algo para ti. Naquele momento que tu deu o primeiro diagnóstico, que eu imagino que deva ser muito difícil ter falado com essa primeira família, porque quando a gente tem que falar com alguém sobre uma patologia, a gente fica muito nervoso, né? E aí, um recado para a Fábio de hoje, assim, dessa sabedoria que tu tem hoje, que lá tu não tinha. Pode te ligar aí. O que eu diria para a mesmo. Fábio, que fez o primeiro atendimento de um menino com autismo e que hoje ainda é meu paciente? Oh. Hoje ele é um adulto. Então, que eu diria, bom dia, Fábio. Hoje tu vai atender um menino que vai ressignificar a tua vida. Fábio, hoje tu tá fazendo um fellowship em cirurgia da epilepsia, mas tu vai só atender neurodesenvolvimento ao longo da tua jornada e mal tu sabe disso. Fábio, aprende com esse menino que ele tem uma família maravilhosa, que ele tem uma estrutura de terapeutas que vão te ensinar muito além do que tu aprende nos livros. Fábio, tu vai aprender sobre fonoaudiologia, tu vai aprender sobre terapia ocupacional, tu vai aprender sobre pedagogia, tu vai aprender a entrar numa escola regular, tu vai aprender a entrar numa escola especial, tu vai aprender muito sobre as famílias. Aproveita essa oportunidade, porque esse menino precisa muito mais do que uma medicação para reduzir os sintomas externalizantes. Fábio, ele precisa do teu olhar. Fábio, aprende a fazer o diferente. Ele chegou hoje para te mostrar um novo caminho.
presta atenção nesses sinais. Um beijo, boa vida nova. Ai, que linda! Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, a gente sempre esquece de falar Sempre isso. esquece. Sigam a gente nas redes sociais, a gente tá no YouTube, TikTok, Instagram, ativa o Spotify. sininho, Spotify. E divulguem com as pessoas, né? A gente precisa espalhar a informação sobre autismo para o máximo de pessoas possíveis. Não é só para famílias de autistas. Todo mundo precisa aprender um pouquinho. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Imagina. Foi lindo. Foi lindo, Obrigada. foi o primeiro de muitos, é isso? É o primeiro de muitos, porque o que mais Maravilhoso. importa é a velocidade com que nós andamos. Perfeito. Não tenhamos pressa. E tu não vai cantar o Almir Sater para nós? Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, gente.